É sempre um prazer estar aqui nesse relacionamento com o Senhor e com vocês, meus irmãos. Hoje nós vamos falar de algo que é um desafio para você. Às vezes a gente vem, para o templo e fala: olha, eu tenho uma necessidade, eu tenho uma dificuldade. Você quer ouvir uma palavra também que atinge? Eu tenho certeza que Deus já falou com você através dos cânticos, Deus já tem falado através desse momento de ministração, e você está muito bem atendido pelo amor do Pai. Que bom você poder provar isso, que bom você estar num ambiente de amor, que bom você estar num ambiente de inclusão no amor de Deus. O Pai é maravilhoso. Mas hoje também Deus tem um desafio para nós que recebemos desse amor dEle. E ao fim desta palavra, eu espero que você saia daqui movido por íntima compaixão, que você tenha um plano na sua mente e no seu coração, para que você possa levar pessoas a Jesus. E essa história que nós vamos ler, ela é uma histórias são boas de serem acompanhadas. É a história de pessoas que entendem o que é o amor de Deus e como ele pode ser compartilhado. Como você sabe, a nossa igreja, ela declara o seu ato missionário, ou seja, como igreja nós cremos que nós temos uma tríplice missão: para cima, glorificar a Deus. Isso aí sempre está acontecendo conosco aqui. A igreja já tem esse propósito em si mesma. Você foi alcançado por Deus para glorificar a Deus, e quando você se encontra com esse propósito, você ganha aquele sentimento de identidade, de propósito, de destino. E também dentro da nossa tríplice missão tem o para dentro. Além do para cima, tem o para dentro, que é edificação da igreja. Nós estamos aqui para nos edificar uns aos outros, e dentro dessa tríplice missão tem proclamar o Salvador. E é aqui que nós vamos mirar a nossa atenção nesta manhã, levando pessoas para Jesus. Operação 4x1. Talvez você fica perguntando: operação 4x1, que nome de operação é essa? Porque a gente ouve tanto nome de tanta operação, né, gente? Principalmente da Polícia Federal, que você fala: será que é uma operação da Polícia Federal isso aí? Não, essa é uma operação diferente. Você vai descobrir já o porquê 4x1. Sabe por quê, amados irmãos? O homem de nossos dias, ele quer relacionamentos, mas dispensa instituições. Eu não sei quantos de vocês estiveram no Summit, mas teve uma palestrante que ela estava comentando que uma frase, aliás, se você que não fez o Summit, olha só, vai ter uma oportunidade nova, vai ter o Summit segunda edição, depois você vai ficar sabendo mais sobre isso. Mas olha, naquela palestra, aquela palestrante mostrou, através de uma pesquisa, que as pessoas hoje têm mais dúvidas de instituições do que tinha antes da pandemia. Porque ficou uma guerra de informação, sim ou não? Você fala: peraí, que instituição está falando isso? Aí colocou-se em xeque uma porção de instituições, né? E devido a uma porção de coisas que acontecem com instituições, inclusive com a instituição chamada igreja ou religiosa, instituição religiosa, as pessoas começam com o pé atrás, não é verdade? Então, mas elas querem relacionamentos. Não quer dizer que porque elas desconfiam das instituições, que elas não querem relacionamentos. E essa palestrante falou sobre isso na sua palestra, através de uma pesquisa que as pessoas querem. Aliás, as pessoas confiam em pessoas mais próximas de si. Apesar de não confiar às vezes nas organizações, elas confiam mais nos líderes mais próximos. Com relação à espiritualidade, eles desejam desenvolver espiritualidade, ao contrário do que se havia antes, né? Até por conta de muitas descobertas da neurociência, como por exemplo o poder da oração dentro do cérebro.
Algumas pessoas dizem, não, eu quero ter uma espiritualidade, mas tem medo de manipulação religiosa, pelos fatos que já citei. As pessoas ficam assim, já teve tanta manipulação religiosa, há tanta gente tirando proveito da religião, que eu não sei não. Então, essas coisas, elas tornam o homem de hoje, um homem que nós precisamos alcançar de uma maneira diferente do que alcançávamos há algumas décadas atrás. Onde você podia usar mais a força da instituição, onde você podia oferecer mais uma propaganda em massa. Enfim, hoje nós temos uma grande oportunidade do evangelismo por relacionamento, por serviço, por necessidade. Você vai ver aqui que tinha uma necessidade, ou seja, o relacionamento por amizade. Bom, convido você a participar dessa história. Não fique só me ouvindo assim, vamos ver que hora que ele acaba. Não, tenta entrar na história, tenta entrar nessa história, viver essa história, para depois você tirar proveito dessa história, para que saindo daqui, você já possa pôr em prática aquilo que a palavra vai ensinar para nós hoje. Então, se encontra em Marcos capítulo 2, assim diz a palavra. Poucos dias depois, está acompanhando a história? Alta atenção, hein? Tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, olha, a história já está mostrando aqui que Jesus morava, a família de Jesus ali, morava ali em Cafarnaum. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Olha só, Jesus está ali pregando a palavra e tem muita gente que procurava Jesus, até por conta de que ele operava muitos sinais e maravilhas. Vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. Já descobriu a dica do 4 por 1? Um paralítico carregado por 4 deles. Provavelmente esse homem era um tetraplégico. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E através de uma abertura no teto, você está imaginando essa situação? Vou ler de novo para você tentar imaginar. Não podendo levá-lo até Jesus, multidão, difícil de driblar, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E através de uma abertura no teto, que coisa doida, né, gente? Baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo, porque é uma coisa surpreendente alguém fazer isso. Olha a reação de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Porque, pensa, a pessoa, aqueles 4, eles baixam o paralítico ali diante de Jesus. Você imagina que eles estavam procurando o quê? Qual era a necessidade do paralítico? Ser curado da sua paralisia, não é? E aí Jesus mandou uma frase dessa: filho, os seus pecados estão perdoados. Vendo a fé, ele disse isso. E aí, os mestres da lei raciocinavam em seu interior. Vamos continuar, olha a história. Porque esse homem fala assim, é o que eles estavam raciocinando em seu interior. Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Agora, essa história ela tem vários pontos interessantes. Dá uma olhada nisso aqui. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? 2 alternativas, A ou B. Qual é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Quem vota na A? Ok.
Ou dizer, levante-se, pegue a sua maca e ande. Quem volta na B? Ou nenhuma das alternativas. Não, é verdade, nenhuma das alternativas parece que é o que eles ficaram lá, viu? Hein, Glaucio, ficaram, o que eu respondo? Porque, ei, se eles respondessem assim, não, mais fácil é dizer paralítico, perdoados estão os seus pecados. Eles iriam contra eles mesmos, porque eles falaram que Jesus estava blasfemando. Agora, se eles falassem, não, bem mais fácil, eles colocaram o paralítico aí para você curar, cura. Se eles falassem isso, Jesus diria assim, fica à vontade, fica à vontade, fala para ele se levantar e andar, se vocês têm esse poder. Vocês percebem que essa história vai se desenvolvendo de tal maneira, que vai falando realmente do amor. O amor está permeando toda essa história, no que diz respeito àqueles amigos do paralítico, Jesus. Agora olha só, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico. Então, para que vocês saibam, parece que ele vai fazer um sinal, não é? Disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca, e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus. Olha o que ele disse, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa, né? Essa leitura é correta. Aí ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Veja que a história aqui começa com um paralítico, com uma necessidade e alguém que pode fazer algo por esse paralítico. Jesus foi bem além do que eles pensavam que ele podia fazer. Mas nós vamos aprender com essa história 5 atitudes para levar pessoas a Jesus. 5 atitudes para levar pessoas a Jesus: compaixão, mobilização, ação, superação em lugar da fé, aqui pode depois pôr a fé logo depois, convicção, aí fica tudo para você lembrar, né? Compaixão, mobilização, ação, superação e convicção pela fé. O primeiro ponto, compaixão, movidos por amor. Qualquer coisa que você faz com qual motivação? Por que você faz o que você faz? Essa é uma pergunta que nós devemos sempre e constantemente estar recorrendo para responder por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Jesus, ele fazia o que fazia porque ele era movido de íntima compaixão. Aliás, o próprio Pai, ao ver a humanidade perdida, ao ver cada um de nós que estávamos perdidos em nossos pecados, carregados de culpa, o Pai olha com compaixão, ele é movido por compaixão, porque para que o Pai faria alguma coisa, o nosso Deus do céu, se não fosse por compaixão? Há alguma coisa em nós que diria assim, não, Deus nos ama, porque, não, nós não merecemos nada de Deus. Ele foi movido por íntima compaixão. Olha quanto Deus te ama. Deus lhe ama tanto que ele entregou o próprio filho dele para morrer por alguém como eu, cheio de pecados. Eu não merecia nunca, jamais esse amor, e ainda mais um tamanho de amor como esse. Só que o Pai entrega o Filho mesmo se entrega, e tudo que ele fazia, enquanto ele estava aqui na terra, era movido de íntima compaixão. E você vai perceber como Jesus é sempre movido por íntima compaixão. A hora que você lê, por exemplo, ele olha para Jerusalém, diz, Jerusalém, como eu quis te juntar, como uma galinha junto aos seus pintinhos, porque eu vejo que vocês são ovelhas que não têm pastor. E eu quero muito pastoreá-los, mas vocês não estão entendendo. Jesus, quando chega perto de um jovem que vai buscá-lo para saber como ter a vida eterna, a Bíblia diz que Jesus olhou para aquele jovem movido de íntima compaixão. Por que você faz o que você faz?
Por que você está aqui? Qual a motivação maior da sua vida? Há uma ação empática da graça de Deus nesse fato que eu estou citando. Deus não ficou lá no seu trono e diz assim, como eu me importo com vocês, eu vou operar uns sinais daqui, mas não vou sair daqui, porque... Não. A ação, o que é empatia? É você se colocar no lugar do outro, não é? Jesus, ele, como diz Paulo em Filipenses capítulo 2, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele humilhou-se a si mesmo e tomou a forma de homem, e na forma de homem ele foi humilhado, morrendo na morte, e morte de cruz, que era uma morte muito humilhante. Então Jesus sabe o que é ser humano, ele se colocou em nosso lugar, é a ação empática da graça de Deus. Agora aqueles amigos, eles também se colocam no lugar daquele paralítico. O paralítico, ele não tem mobilidade. Se para quem tem mobilidade estava difícil chegar perto de Jesus, para o paralítico então, se não houvesse alguém que ajudasse, ele nunca chegaria até Jesus, né? Eu estava ontem, a gente estava na caminhada da marcha, que foi uma bênção, e eu saí orando pela cidade, e aí a marcha estava descendo, eu tinha uma oração, um momento de oração para fazer pelas crianças. É muito importante que a gente trabalhe esse tema criança, gente, é muito importante. Vem aí a cidade da criança. Teve a cidade do Natal, teve a cidade da Páscoa ali no final do Afonso Pena, agora vai ter a cidade da criança. 3 palavrinhas vem aí, né? São coisas assim, muito importantes a gente trabalhar nesse tema, a gente conversar sobre isso, porque as nossas crianças correm risco. E aí então, a gente ia orar, só que eu queria orar com a Luísa, né? Minha netinha linda, maravilhosa. E aí, só que a Tânia ficou na marcha, vinha descendo, e estava chegando a hora, porque não deu para esperar todo mundo chegar, e tinha uma programação acontecendo lá no final lá na Fernando Corrêa da Costa, ali perto da Rui Barbosa. Então, aí eu ficava, e eles não chegavam, mas vocês não desceram desse caminhão? Mas era tanta multidão, mas era multidão mesmo ali na Fernanda Corrêa da Costa, que era difícil chegar, entendeu? Eu fico imaginando estes homens aqui, falando, como que a gente vai furar essa multidão? Não dá, gente, olha só, não dá nem para chegar perto de Jesus. Quem tem mobilidade não pode. Mas aqueles homens, eles vão ajudar o paralítico, porque eles têm compaixão por aquele paralítico. E olha que aquele paralítico, ele tinha compaixão de pouca gente. Sabe por quê? Imaginava-se, assim como hoje também, né? Imagina-se que alguém que tem um tipo de doença como essa, tanto que faziam pergunta, né? A pergunta era, quem será que pecou? Foi ele ou seus pais? Porque às vezes eles acreditavam, bom, se uma família peca, de repente acontece uma tragédia de nascer um paralítico dentro da família, é castigo. Hoje tem às vezes até uma ideia, né, de que a gente tem que nascer em várias vidas para pagar pecados do passado. Continua essa mesma trama aí, né? Mas assim, eles ficavam, o paralítico não podia entrar no templo, porque ele era assim, um tipo amaldiçoado, alguma coisa aconteceu, isso só pode ser castigo de Deus, porque que ele nasceu assim. Então o paralítico era fraco, dependente, acusado de ser pecador, impedido de ir ao templo. E aqueles homens então têm compaixão dele. E aí eles vão se mobilizar para levar aquele paralítico a Jesus. Então você imagina, eu acho que a Bíblia, antes mesmo de qualquer assunto sobre inclusão, a Bíblia já fala sobre inclusão. Aquele paralítico estava excluído, e aqueles homens, 4 pessoas, resolvem, bom, o que a gente vai fazer? E aí eles se mobilizam. Antes da ação, tem a mobilização. O que seria uma mobilização? É um planejamento. O que a gente vai fazer? Então, as boas ideias precisam seguir de atitude. Aquele negócio de, vamos colocar a mão na obra, como o pastor Eli falou aqui, vamos colocar a mão na massa, não basta a compaixão passiva dos lamentos, é preciso agir. Eu sempre me lembro ele era adolescente à época, hoje ele é um pastor, graças a Deus, e sua mãe era sempre muito envolvida com missões, ela era uma mulher que gostava de agir, e
um dia, esse rapaz, que ele é até então adolescente, ele chega, está vendo lá o jornal, e às vezes, eu estava esses dias num lugar com algumas pessoas, que eu tinha que ir lá, estava fazendo uma visita, e estava um jornal, passando um jornal, gente, parecia que estava escorregando no sangue da televisão, na delegacia de polícia, não sei o que, ó, fulano foi assassinado com uma facada no tórax, e começa a falar alguns detalhes, eu falo, meu Deus, o que é isso? É plantão médico, policial, o que é isso? E aquelas pessoas que estavam ali, realmente não tinha a mínima condição de fazer nada por aquilo. Mas um dia, esse jovem também estava assistindo isso, e ele disse, mãe, você ouviu o que aconteceu? Ao que a mãe lá de dentro, ela estava fazendo uns afazeres lá na cozinha, estava com uns afazeres na cozinha, ela respondeu assim, eu posso fazer alguma coisa por isso? Ele disse, não, mas não tem nada que a senhora possa fazer. Ele falou, então não quero nem escutar. Porque eu só quero escutar alguma coisa que eu possa fazer alguma. Pode parecer um pouco cruel, mas é verdade, gente. Só sentir peninha, só sentir dosinha não resolve o problema das pessoas. Tinha um monte de gente que devia sentir uma certa dosinha do paralítico, mas aqueles 4 não. Eles não tinham uma compaixão passiva, a compaixão dos lamentos. Eles sabiam que era preciso agir, então eles estavam se mobilizando. Então, aqui eu vou usar um neologismo brediano, Gilson Brediano. Aliás, esse sermão, ele que já pregou, né? A gente sempre prega esse sermão vez ou outra, porque faz parte da própria visão de nossa igreja. Mas ele diz assim, planejamento para que haja iniciativa e acabativa. Acabativa aqui é um neologismo, né? Então, por quê? Porque às vezes a gente começa e não termina as coisas, não é? Esses aqui não, eles estavam determinados. Eu estava vendo aqui, o pastor Aurimar, nosso ministro de música, ele estava falando no culto das 8 sobre os ensaios que já começaram, estava falando de Natal. Eu falei, meu Deus do céu, nós já vamos começar a falar de Natal. Mas a gente já está no 2º mês do 2º semestre, está acabando. E realmente daqui a pouco já está tudo envolvido. É rápido, as coisas passam rapidamente. Mas quando falo em fim de ano, eu lembro das promessas que às vezes a gente faz para nós mesmos no fim do ano, né? Então, já que está lembrando disso, e aí, conseguiu comer a comida saudável que você disse que comeria esse ano? Você parou de comer tanto doce, açúcar, parou de tomar refrigerante, que é uma bomba de açúcar. O que você fez? Você leu aqueles livros já que você pretendia ler? Já está sabendo aquela língua que você falou que você ia treinar para saber falar? Então, iniciativa sem acabativa, só fica na vontadinha, né, gente? Eles entendiam que precisavam uma urgência na ação, não dá para ficar esperando mais. Por quê? Aquele homem já sofria daquilo tantos anos, e estava ali alguém que podia, dar solução para o negócio. Então, eles falaram assim, não sabemos quanto tempo Jesus vai ficar aí, ele é o que pode curar, precisamos fazer algo urgente, essa é a oportunidade. Há uma urgência na obra de anunciação da palavra, porque há tantas pessoas, meus irmãos, que não conhecem esse amor que você conhece, e que precisa tanto conhecer esse amor, não só perto de você. A gente tem aí, projetos missionários que falam do amor de Deus para pessoas que sofrem de alguma maneira de exclusão social. Nós temos pessoas que estão em lugares, aí vai ter uma conferência missionária que nem vai poder ser transmitida via YouTube ou outro canal qualquer, porque esses missionários estão em países e eles têm nomes, eles têm lugares que eles não podem ser nem identificados, porque eles correm perigo por anunciar o amor de Deus. Mas esses, eu vejo que eles são movidos de íntima compaixão. Quem colocaria a sua própria vida em risco se eles não tivessem a experiência de encontrar com o amor de Deus que transformou as suas vidas? E esses homens e essas mulheres, você já conversou com um missionário convicto? Ele falou, o que você está fazendo? Porque você for para um lugar perigoso desse, rapaz, não, preciso anunciar Jesus. Eles não têm oportunidade de falar, de ouvir do amor de Jesus. Aqui a gente tem bastante, mas lá não, eu preciso ir lá. Movidos de íntima compaixão, há uma mobilização, há um sentimento de urgência e há um sentimento de equipe, né?
essa questão da equipe é uma coisa muito importante, porque todos tinham o mesmo propósito, e eles falaram, então, vamos combinar? Vamos combinar como a gente vai fazer aqui? Se não tem uma ideia, o outro joga o paralítico do telhado, o outro empurra, ele cai da maca, vamos fazer um trabalho direitinho. Vocês já viram quando tinha aquelas macas, eu não sei se ainda tem ainda, Zé? Aquelas macas que vai tirar o jogador, o atleta. Você já viu quando derruba, o cara já está machucado, não combina direito o da maca da frente, com o cara que vai carregando atrás, um fica parado, o outro sai, e aí cai. Eles queriam fazer um negocinho bem combinado. E aí então, eles agem em equipe, e vão para a ação, que é o nosso terceiro ponto aqui. Nós temos aqui em nossa igreja os pequenos grupos multiplicadores que estão ali agindo, que estão ali em serviço, e geralmente essas pessoas unidas, elas põem o amor em ação, até mesmo para apoiar os nossos projetos missionários, né? Apoiar pessoas que precisam de um apoio maior. Os PGMs são uma bênção, os pequenos grupos são uma bênção. E a gente pode aplicar esse texto aqui a um pequeno grupo. Não tem 4 aqui? 4 para ajudar um, então são 5 pessoas num pequeno grupo, e eles estão tentando ajudar aquele paralítico ali, e 4 carregavam a maca e tinha lá o paralítico. Um pequeno grupo, ele é muito bom nisso. Quer ver como ele é bom? Não vou falar para você que só uma teoria, não, sabe o que é? Ele está falando isso, porque é uma visão da igreja, ele quer vender uma ideia, teve batismo, certo? Vai ter outros batismos. E tem gente que está vindo para cá, recebido por declaração de fé, ou por carta. Você nota, a gente nota porque a gente vê os testemunhos, a maior parte dessas pessoas que vêm para a igreja, eles vêm pela influência de amizades e de pequenos grupos. Pode olhar. Olha, gente, estou para dizer aqui que 99,9%, para não dizer 100%, mas não é 100%, mas assim, você vai ouvir de testemunho lá da importância que teve o pequeno grupo. Quem está apoiando fulano? Geralmente um pequeno grupo ali. A hora que citaram Mateus, e eu até vi que Mateus combina com glória a Deus, que ele falou assim, Mateus, por causa do Mateus, glória a Deus, aí eu falei, deu uma riminha aí. O irmão que foi batizado é influência de um pequeno grupo de pessoas, né? E teve a influência de um, teve. Então, ali no pequeno grupo tem a influência do todo pequeno grupo, mas tem a influência também a um número de pessoas mais diretamente envolvidas com aquela pessoa, como foi o caso que a gente viu hoje no batismo. Uma igreja saudável, ela serve. Para isso a igreja existe, para servir. Mas depois, quando eles tinham uma motivação sincera, eles eram movidos de íntima compaixão, então eles se mobilizaram, eles fizeram um plano, e agora eles começaram a agir, e geralmente quando você começa a agir, e por isso a gente lembra do fato lá do que você prometeu no final do ano, não cumpriu até agora, ainda tem chance, hein? Sabe por que a gente geralmente não vai até o fim? Porque existem obstáculos. Obstáculos. Você está tentando fazer o quê? Quais são os obstáculos que tem aí? Vamos ver como eles venceram? Sim, porque a palavra aqui é superação. Eles tinham um obstáculo, e o primeiro era da própria multidão. Eles não conseguiam chegar lá por causa da multidão. Era complexo. Como é que eu faço? Puxa vida, subir um paralítico pela escada lateral, que naqueles tempos a casa que era feita de barro misturado com capim, eles geralmente faziam uma escada lateral para subir ali no terraço, e eles falaram, como é que a gente pega? Não é uma escada tão fácil, aqui não tem ainda acessibilidade, olha, é complexo o negócio ali, é preciso a gente agir de maneira criativa. Então eles arrumaram uma maneira criativa de levar pela escada lateral até o terraço, arrancar a cobertura, imagina essa história, e baixá-lo bem em frente a Jesus. Olha,
Eu acho que isso envolveu ousadia, né? Meio que eles furaram a fila, né? Mas sabe, para hoje, para nós não seria furar a fila, é dar prioridade, né? Eles iam furar o teto, gente. Quem quer pagar o prejuízo? Provavelmente quem fez, né? Então, você que furou, agora você vai ter que consertar. Ia dar um certo desconforto nas pessoas, ia paralisar o sermão, ainda ia ter que aguentar os julgamentos de religiosos como os fariseus. Enfim, agora, quais são as complexidades do mundo de hoje para você falar de Jesus? Porque está aumentando as complexidades, sim ou não? Então, você não pode falar isso. Esses dias eu vi alguém surpreso, porque na Inglaterra, numa praça lá, alguém foi abordado pela polícia e proibido de continuar o que estava fazendo, estava sendo retido para prestar depoimento, porque estava pregando o evangelho em praça pública. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso não tem nada de surpreendente, pelo menos naquele país. Nós somos na década... Se eu falar na década, parece que eu já vivi muitas décadas e já, né? Então, a gente foi mais ou menos na década de 90 para a Inglaterra, isso já era proibido. Para você falar em praça pública, você precisava de alvará, existe uma questão da justiça local, a comunidade tinha que estar envolvida, e isso é crescente, na verdade. Em nome, por exemplo, da laicidade do Estado, tem muita coisa que você está sendo proibido de fazer que antes você fazia livremente, mas parece que algo que é proibido por um grupo não é proibido para o outro, né? Parece que é proibido um pouquinho você falar de Jesus como os evangélicos fazem e fazer isso daí, mas não é proibido para um outro grupo até ser estimulado pelo SUS a participar de programas de saúde, por exemplo. Parece que estão se usando 2 pesos e 2 medidas, mas enfim. Esses homens aqui tinham um tipo de complexidade para anunciar Jesus. Hoje nós temos outro tipo de complexidade. E agora, como a gente anuncia Jesus? Veja quem está tendo mais sucesso em alcançar as pessoas para Jesus e trazê-las ao batismo, são através de relacionamentos, através dos pequenos grupos. Que é o que eles tinham aqui, que os levaram a aceitar o desafio. Com fé, sim, eles tinham convicção do que eles estavam fazendo. E da onde vinha a convicção deles? Da fé que eles tinham, de que aquilo ia dar certo, da fé que eles tinham em Jesus, no poder de Jesus, e eles foram com muita convicção. E o texto, o próprio Jesus disse, vendo o que? A fé deles, ele disse, uau! Jesus dizendo uau, é legal, né, gente? Uau! Como vocês, olha, vocês furaram o teto, vocês vão ter que pagar o prejuízo, vocês colocaram, meu Deus, que mobilização é essa, assim, 4 por 1. A fé é o motor de arranque para qualquer coisa, é o princípio de tudo. E era a fé do paralítico, porque senão ele não ia se propor aquele papel, e era a fé dos 4 amigos, era a fé em uma condição para o perdão dos pecados, porque Jesus, na hora que vê a fé, ele diz assim, filho, os teus pecados estão perdoados. Esta, gente, com certeza é uma frase mais linda do mundo, né? Nós somos tão carregados de culpa por causa do nosso pecado, né? A gente fica andando pesado. A hora que você vê os olhos de Jesus e você conhece Jesus e ele fala assim, filho, os teus pecados estão perdoados. Que coisa linda de se escutar, gente. Essa é a maior cura. Essa é a melhor frase do mundo. Nós estamos numa operação de guerra. Eles enfrentaram oposição e julgamento, mas eles mantiveram a convicção de que Jesus poderia fazer. Sabe, gente, eu fico pensando que a maior cura que aquele paralítico alcançou, não foi a cura da sua paralisia, mas foi a cura da sua cegueira. Porque quando ele é colocado de frente com Jesus, e Jesus disse para ele assim, filho, os teus pecados estão perdoados, eu acho que aquele paralítico até deve ter esquecido que ele era tetraplégico, provavelmente. Sabe por quê? Porque quando a gente chega perto de Jesus, com todas as dificuldades que a gente enxerga nos olhos de Jesus o perdão para os nossos pecados, parece que tudo está bom.
Ok. Sabe por quê? O que Jesus deu a ele primeiramente era o que ele realmente precisava. O que ele realmente precisava não era a cura para a sua paralisia, se bem que o precisava, mas a sua necessidade mais urgente, emergente, era de receber perdão pelos seus pecados. Então, quando nós recebemos perdão dos nossos pecados, nós podemos olhar para Deus, o tamanho do amor dele e poder respirar para uma vida nova em Cristo Jesus. Você vê que tarefa eu e você temos? Nós vamos ficar parados, olhando, só tendo peninha. Ah, que peninha, olha o que está acontecendo, olha como que o mundo vai. Nós podemos falar do amor de Deus. O que é que nós estamos esperando? Isso tem que ser o que nos move. Se você não sabe o que é movido de íntima compaixão e sempre está interessado em evangelizar, você devia conversar um pouquinho com o Edson Almeida. Ele não está aqui hoje, mas o Edson... Eu estava lá, Rodrigo, conversando na reunião de coordenação ali. Ele parou, ele me contou a história inteirinha de como que ele saiu com os amigos, ele foi, e ele vai para uns lugares assim que você fala, se alguém te ver nesse lugar, eu vou falar o que você está fazendo aí. Mas ele está muito interessado na salvação daquelas pessoas. Ele sempre fala para mim assim, pastor, às vezes a gente fica na igreja, tem um monte de coisa acontecendo, mas e lá o perdido? E esse mundo se encontra no estado que se encontra, porque as pessoas estão andando nas trevas. E nós temos a luz de Jesus, e nós podemos então anunciar essa luz que dissipa todas as trevas. Quantos aqui tem Jesus como Salvador? Glória a Deus. Quantos aqui tem Jesus como Senhor de suas vidas? Se você levantou a mão pela primeira vez, não levantou na segunda, eu vou dizer para você, está enganado. Não tem jeito de ter Jesus como Salvador, sem tê-lo como Senhor, porque para tê-lo como Salvador, antes você tem que entregar sua vida a Ele. E se Jesus é o Senhor da sua vida, isso é uma tarefa prioritária para cada um de nós cumprirmos. E parece que nós temos a tendência, com o decorrer do tempo, não, minha família está salva, os que não estão salvos, já falei mais de 500 milhões de vezes. Mas existem 500 milhões de pessoas, meu amigo, que precisam ouvir disso. Quem Deus está desafiando você esta manhã para anunciar esta mensagem de amor? Você já ganhou alguém para Jesus este ano? Qual é o paralítico que você vai levar até Jesus? A hora que você pensa nisso, fala, é tão complexo, tem tantas barreiras. Sim, é a história que a gente está contando. Você entende? Então, olha, amado, ouça o que o Senhor está dizendo à sua igreja. Nós precisamos levar quem não tem Jesus para Jesus. Às vezes você vai alcançar esse coração primeiramente para você, fazendo amizade, prestando um serviço, mas você tem que levar essa pessoa para Jesus. Essa é a nossa tarefa prioritária enquanto nós estamos aqui na terra.